para salvar vocês. Em uma outra versão diz: quando os teus olhos se levantarem e forem muitos os inimigos, lembre-se, o vosso Deus irá contigo para te salvar. Amém? Eu sou suspeito para algumas coisas, porque todos nós carregamos os nossos defeitos e qualidades. E eu tenho um problema, às vezes eu não consigo abrir o meu coração para falar o que eu estou vivendo. Eu não consigo pedir ajuda. Eu não consigo falar o que eu estou sentindo, mesmo falando bem às vezes. Mas eu não consigo. Eu não consigo, pedir socorro. Às vezes mesmo machucado, lanhado pelo caminho em alguma batalha, eu não consigo. Eu não sei se é porque eu tenho medo que alguém vai usar algo contra mim, a minha fragilidade pode se tornar uma arma, mas eu não sei. Eu só sei que eu preciso aprender com essa palavra tanto quanto você. E o motivo de ministrar ela é porque ela tem me ministrado muito, tem falado muito ao meu coração. Porque a nossa canseira, o nosso esgotamento, a nossa fadiga, ela é justamente porque estamos tentando vencer batalhas que só com Ele é possível a vitória. Porque não temos pessoas que dividem conosco a nossa cruz. Porque talvez nos faltem um amigo que pode dividir conosco o peso de uma jornada. E então a gente tenta, batalha, e quando vem a nocaute, destruído, cansado, assim recobra que poderia ter sido muito diferente se tivesse alguém com você. Poderia ter sido diferente se você tivesse um amigo. Poderia ter sido diferente se os teus joelhos estivessem dobrados. Poderia ter sido diferente se você não tivesse entrado nessa batalha sem Ele, sem Jesus. A minha pequena aprendizagem de vida, por conta da minha idade, já me fez entender muito claramente que todas as vezes que eu fiz sem autorização de Jesus, eu me lasquei. Que todas as decisões que tomei longe dele, me prejudiquei. Que todas as vezes que eu ousei decidir ou pensar que estava maduro o suficiente para não perguntar, paguei um preço muito alto. Entende que loucura? A gente é ser humano. Eu falava com um amigo hoje, nós temos uma falsa impressão às vezes sobre os ministros. Porque dependendo como esse prega, parece ser que ele é super-herói. E que ele não é passível dos mesmos problemas e das mesmas dores do que os mortais. Eu não sei se você tem essa impressão. E alguém às vezes me diz: olha, você é a minha maior referência. Eu morro de medo. Eu falo: ô Jesus, tenha misericórdia. Se eu vacilar, Jesus, a treta é tão grande. E aí eu começo a perceber que quanto mais a expectativa dos outros aumenta, muito mais preciso dele comigo. Muito mais preciso dele para decidir para onde vou, o que vou fazer, aonde vou entrar, qual batalha eu devo entrar. E tem dois inimigos disso. Dois inimigos que me impedem de entrar junto com ele na batalha, ou melhor, entrar só na batalha que ele entra. A primeira, você não vai acreditar, mas é a maturidade. Eu vou te explicar, porque pode ficar dúbio isso aqui, e não é a minha intenção. Mas a maturidade é a falta de dependência para muitos. Eu vou melhorar. Eu tenho 3 filhos. Uma faz xixi na fralda, o outro faz xixi no vaso comigo, e o mais velho vai sozinho sem eu.
São 3 estágios: total dependência, meia dependência, independência. À medida do tempo que vai passando, os nossos filhos dizem isso pra gente: papai, eu não preciso mais do senhor aqui. O João, ele pede para mim raras vezes, mas somente quando a luz está apagada, porque o interruptor está no lugar mais alto e inacessível. Então ele diz: papai, vem me ajudar. E aí eu vou no banheiro e ele diz: tá bom papai, pode sair já. Eu: sério filho, não quer ajuda? Não, pode, espera ali fora papai. E aí eu o respeito. Só que tem uma coisa que para mim é muito importante, que para áreas da vida do meu filho eu realmente quero que ele seja independente. Para algumas áreas da vida dele eu realmente quero exatamente isso: filho, não dependa do papai, faça isso mesmo, tá tudo certo. Mas tem áreas da vida dele que eu não quero que ele jamais perca a dependência. Como assim, David? Sim, eu não quero que ele seja meu refém, mas eu quero que ele confie tanto em mim que antes de tomar uma decisão pergunte para ver o que eu acho. Porque a minha experiência já me colocou em buracos e me tirou de outros. Então ele não precisa cair no buraco que o pai já caiu. Então se ele me pergunta, eu ajudo. Não filho, não faz isso, já deu errado. Então entende que se a maturidade dele for tamanha a ponto de ele olhar e não identificar mais que ele precisa de mim, eu me torno alguém distante e as ações dele são totalmente dele, e eles não dependem mais de mim. Isso serve em tudo na vida, e isso serve comigo, isso serve com você. Quando aceitamos a Cristo, quando conhecemos a Jesus, não sei se você entende e percebe isso, mas a gente é muito mais intenso na oração, a gente é muito mais apaixonado, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente clama mais, a gente jejua, a gente ora, a gente busca, a gente não falta uma reunião. Se tiver gente junto para orar, a gente top! Mas daí a vida vai ficando, parece que sob o controle, e a gente vai perdendo aquelas nossas pontes de dependência que nós tínhamos. E aí a gente vai esfriando. E aí, meu lindo, nós entramos em batalhas que não deveríamos entrar, nós entramos em lutas que não eram para nós, a gente está cansado, a gente não produz confiança, não tem gente à nossa volta que nos sustente, e quando a gente menos espera, a gente está derrotado em batalhas que nem nossas eram, porque estávamos sozinhos aonde poderíamos estar ou acompanhado ou sequer ter entrado. Eu tive uma experiência com Jesus agora alguns dias atrás em uma oração, que o que eu disse foi para mim uma mensagem. Eu só não entendia que era o Senhor que estava falando através de mim, mas a minha oração não era minha, não era o que eu estava talvez sentindo, mas foi o que o Senhor me fez sentir. Tinha que tomar uma decisão muito grande, e na minha oração eu falei algo para o Senhor. Eu falei: Jesus, eu sei o que devo decidir. Eu imagino Deus olhando assim: que é isso? Então eu falei: eu sei o que eu devo decidir. Aí dentro de mim o Espírito Santo clamou e eu só disse o que eu senti. Mas Senhor, eu sei que eu não sou capaz de decidir distante da tua aprovação. Portanto, Jesus, porque sabes mais do que eu, a decisão está nas tuas mãos. E aí, irmão, manteiga derretida, já comecei a chorar. Eu falei: oh meu Deus do céu, é verdade, Jesus. A minha maturidade derrota a minha dependência. A minha presunção tira a graça da vida, porque daí eu começo a entrar numa carreira solo. Lembra que eu disse no começo: não consigo abrir o meu coração, é tão difícil para mim. Pois bem, lindo, se você vive carreira solo, você vai morrer e ninguém vai saber. Você vai ser o indigente da guerra, difícil de identificar, porque não tinha ninguém do teu lado, porque você não deixou, porque você não quis. Você sabe,
Chegou um momento da sua fé que você pensou que não precisava mais dele. Então você está sozinho na guerra. E eu converso com gente que vive carreira solo, e é tão triste ouvir a conversa, porque sempre está carregado de amargura, sempre tem dor na palavra, sempre é pesado, sempre é angustiante, porque é cansado, porque está sobrecarregado, porque não tem irmãos que dividem a culpa, o peso, a corrida, a carga. E aí eu entendo que o errado é a gente, é eu. Eu não posso fazer dessa maneira. Eu não posso tentar viver sem Jesus, sabendo que só nele permaneço vivo. Não é possível mais. Não é mais possível. É como se descobrisse que a dependência é a coisa mais maravilhosa que existe na vida com Jesus. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Levante a mão. Você celebrou muito quando ouviu a primeira vez a palavra papai? Ou a palavra mamãe? Sim ou não? É gostoso, não é? E existe uma batalha entre o pai e a mãe sempre. Então ele vai falar papai primeiro, e a mãe diz não, ela vai falar mamãe primeiro. Bom, nesta guerra no terceiro eu ganhei. A minha filha Serena, ela começou a balbuciar a palavra papá. Papai. E eu falava, ela tá falando papai. A minha esposa, não, ela tá pedindo comida. E eu falava, não, ela tá falando papai. E todo mundo dizia, não, ela não tá falando. Irmão, todo mundo lá em casa se virou contra mim. Olha que guerra. E eu dizia, é papai, eu tenho certeza, é papai. E ela é uma delícia, ela é linda. E eu olhava pra ela e, papai. E ela falava, papai. Não, tenho certeza. Só que aí essa semana agora, nesse pré-série, como ela me ama muito. Ai, irmão, só tive guri, irmão. Os guri, eles assim, pai, tá legal, mas a mãe é a razão da vida deles. Se não tem o pai, tá tudo bem, mas se não tiver a mãe, meu Deus do céu. Irmão, eu tive que acostumar, mas a minha filha não, ela me vê, se eu não pegar, ela chora. E eu me sinto herói. Não tem, irmão. Melhor sensação do mundo. Aí essa semana eu tô passando, e aí ela tá sentada no colo da moça que trabalha com a gente. E aí eu penso assim, eu não vou deixar ela ver, porque se ela me ver, ela vai querer no colo e eu tinha que vazar. E aí, irmão, eu tô assim, pé por pé. E quando eu olho assim, o olharzinho dela me encontra. Aquela carinha gordinha, bonitinha. E ela olha pra mim e faz assim, ó. Papá. Na hora, irmão, na hora eu falei tudo que eu tava fazendo. Eu falei, meu Deus, minha pressão baixou. Tira a minha pressão aqui. Eu liguei o FaceTime na hora, chamei a minha esposa. Falei, tenho algo para te falar e tenho provas. A Serena está falando papai. Virei pra babá e falei assim, fala pra ela, fala. E ela falou assim, é verdade. Eu não queria ter que reconhecer, mas é verdade. Ei, eu entendi uma coisa. Quando ela falou papai, não é só 2 sílabas. É algo muito maior o que ela está dizendo. O olhar dela não é só um olhar, é muito mais o que ela está fazendo. O olhar, a fala revelam o amor, mas revelam o que eu queria tanto: dependência. Eu queria que alguém olhasse para mim e tivesse em mim a figura de provedor. Sabe, meus meninos, a paixão deles é a minha esposa, então eu já desisti. A gente ama tudo igual, mas eles, mesmo amando tudo igual, conseguem deixar a gente às vezes humilhado. E agora na terceira, eu entendi o que a minha esposa sentiu nos 2. Heroína. E sabe quando eu quero que isso acabe? Nunca. Ela vai estar namorando, irmão. Eu vou aparecer. E só de falar já me dá ódio. Eu vou aparecer. E eu quero que ela largue tudo, olhe no meu olho e diga: papai,
Eu quero que ela venha perto de mim, me abraça, me beija. E eu vou abraçar ela olhando pro namorado dela, dizendo: por que, Senhor, por quê? Ai, irmão, mas sabe, eu fico imaginando o coração de Jesus com a gente. Eu fico imaginando Jesus olhando para mim e para você, dizendo: lindo, eu sou o seu papai. Você não precisa batalhar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa decidir sozinho. Tudo o que você precisa, eu estou aqui para te ajudar. A decisão, a direção, a palavra, a visão, tudo o que você precisa tem comigo. Você vai bater em outras portas, mas no final vai descobrir que tudo o que precisava tinha em mim. Ei, eu sou o seu papai, olha no meu olho, abre, declara, confessa, reconhece: você depende de mim e eu amo que você dependa de mim. Irmão, eu entendi uma coisa. Esses dias eu estou lendo um texto bíblico de Jesus quando está encontrando os discípulos pela terceira vez depois de ter ressuscitado. Pedro está pescando, voltando da pesca, uma confusão gigantesca. Mas tem uma coisa que eu sou apaixonado nesse texto, é que tem um detalhe. A Bíblia diz que quando eles estão voltando de uma noite fracassada sem pescar nada, na praia com Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Não entendi? Eu vou explicar. Não tem problema. A gente passa uma vida inteira sozinho tentando encontrar alguma coisa que nos preencha. A gente bate em tantas portas, a gente bate em portas demais, né, meu amor? A gente tenta com a nossa mão, e a gente vai, a gente faz, e nada preenche. E aí de repente um dia a gente descobre que não precisava ter corrido tanto, que tudo que a gente precisava tinha nele: pão, brasa, peixe. Pedro passou a noite toda jogando rede no mar. Se ficasse na praia com ele, não precisaria, porque tudo que eles precisavam tinha com Jesus. Lindo. Existem duas coisas que são fundamentais na vida da gente. A primeira é depender de Jesus, e a segunda é andar com gente que depende de Jesus também. Eu vou clarificar isso. O primeiro ponto você já entendeu. Não importa quão velho você fique, quão maduro você se torne, você sempre dependerá dele. Até porque tem coisas que mesmo a gente sendo velho, cascudo, inteligente, achamos que sabemos tudo, tem coisa que Deus diz assim: tadinho, sabe de nada, inocente. Deus sempre tem muito mais, muito além, muito fora da nossa capacidade. Mas o segundo ponto, isso é necessário você saber, e é um conselho que eu dou para todo mundo. Se você depende de Jesus para viver, ande com gente que depende de Jesus para viver. Por quê? Porque gente que divide a batalha com o Eterno consegue te ajudar a dividir a batalha também. Eu vou deixar bem claro isso. Eu estou pregando aqui hoje, mas essa batalha eu não guerreio sozinha. E eu já batalhei sozinho isso daqui, até um dia que eu descobri que dentro da minha casa tinha uma mulher que entrava na guerra junto comigo. Eu não sabia. Ela não sobe no palco, ela não fala no microfone, mas quando eu estou aqui, ela dobra o joelho dentro de casa. Tantas prioridades que você tem, uma tem que estar em primeiro lugar: encontrar amigos que dividam o peso da sua cruz. Gente que olha para você e que se importa com o que você sente, com a dor que talvez você tenta esconder.
mas gente que conhece tão bem você que quando você está caído, te ajuda a levantar. Que quando você não tem forças para orar, dobra os joelhos por você e às vezes antes de você. Que divide o peso, que divide a cruz. E esses são os amigos que me sempre me farão lembrar que eu preciso de Jesus para tudo na vida. Eu tenho escolhas. Eu posso ter esses amigos, ou eu posso ter aqueles que, pelo contrário, me desanimam, me fazem desistir da batalha, não dividem a minha cruz, pelo contrário, são as próprias cruzes. E talvez você está rindo e você é a cruz de alguém. Eu termino aqui. Irmão, nunca mais entre numa batalha sozinho. Nunca mais guerreie sozinho. Nunca mais decida sozinho. Porque todas as vezes que você fizer sozinho, você vai colher sozinho. Mas quando dividimos a cruz, quando dividimos a batalha, quando antes de entrarmos na batalha perguntamos para o dono da guerra se ele deseja, a gente garante algo que só nele é possível: um descanso no meio do deserto. Pensamos que conseguimos, mas estamos errados. Não somos tão dependentes como imaginávamos. Precisamos de Ti para tudo, Jesus. Não importa a estação, não importa a temporada, precisamos de Ti sempre. Até crescemos, ficamos maiorzinhos, Jesus, mas o coração ainda é de um garoto que não tem coragem de pregar sem perguntar para Ti primeiro, que não quer viver longe do Teu conselho, distante da Tua presença, longe do temor. Jesus, Tu ainda governas sobre nós. Não nos deixes sozinhos, Pai, porque somente quando o Senhor está conosco, não importa o tamanho do exército que virá contra nós, se o Senhor estiver conosco, a vitória é certa. Em nome de Jesus.
Então, irmão, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e manda pros amiguinhos. Até, irmão, curte o vídeo. Quando você curte o YouTube entende que é algo relevante, ele manda para mais gente. Então, obrigado pelo apoio. Isso aí, o povo vai entendendo, que às vezes tu vê o vídeo e fala, nossa, top. Não, comenta, curte, compartilha e vamos pro vídeo. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse para ir ter com vocês. Eu sou apaixonado nessa história de Neemias. Talvez você já deva ter ouvido muitas vezes, mas eu quero isolar uma frase. Eu vou te relembrar da história, mas quero isolar uma frase, porque estou fazendo uma grande obra. Eu quero que você diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga alfinetativos. Será que existe essa palavra? Por exemplo, não baixe o nível. Irmão, eu não sei você, mas eu sou tentado a baixar o nível todo dia. Você sabe que as pessoas te irritam. Irmão, se tem uma coisa que as pessoas têm o dom é de irritar. Vai para a rede social para você ver, 10 minutos. Irmão, abre a caixinha de pergunta para você ver. Eu abro a caixinha de pergunta, 10 minutos, me arrependo. Eu abro a caixinha de pergunta e penso assim, nossa, virá coisas novas, novas demandas, novas dúvidas, tudo igual, os mesmos BO de sempre. E primeiro entre as 10 sempre tem alguém perguntando: e tatuagem? E tatuagem é pecado? E tem gente me olhando aqui agora assim, ó, pode? Tô te dizendo que me irrita. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Se você se preocupa mais com aquilo que escreve no braço do que aquilo que esconde no coração, o problema é você, não é a tatuagem. Entendeu? Os irmãos pra tatuagem. Os irmãos pra tatuagem tudo. Calma, irmão, ninguém tá liberando nada. Só tô dizendo que tem coisas que são mais importantes do que outras. Ai, glória a Deus. Você me entende que tem coisa que irrita. Só que quando você está fazendo uma grande obra, o que desestabiliza qualquer um não pode desestabilizar você. E esse é o nosso problema. Nós estamos fazendo uma grande obra, mas lidamos com a obra como se ela fosse trivial. E por isso que o nosso foco vive perdido nesse mundo, e a gente não consegue olhar para exatamente o que Deus quer para nós. Então a gente faz qualquer coisa, aceita qualquer proposta, para por qualquer palavra, abandona a obra por qualquer coisa. E eu vou te dizer uma realidade. É normal a gente ser tentado a parar. É normal, porque quando você está fazendo uma grande obra, o que você faz irrita. Talvez não faça tanto sentido, mas as pessoas se irritam quando o que você está fazendo está dando certo. As pessoas se irritam quando o que você coloca a mão está prosperando. As pessoas se incomodam. E eu quero que você divida em 3 coisas que acontecem sempre. Acontece aqui e repete aqui. Vão ridicularizar, vão rir, não vai adiantar. Vão criticar, não vai adiantar. E se nada der certo, vão tentar tirar você do jogo. E eu vou te provar isso pela palavra. Tudo isso nasceu. Um dia eu estava vendo uma Discovery Channel, canal dos tio, History Channel, Discovery Channel. Só velho assiste.
Eu assisti porque meu pai estava com o controle. As brincadeiras à parte, irmão. No negócio do Discovery Channel, mostrou um leão caçando. Na verdade era uma leoa. E a leoa, irmão, você sabe que é a leoa que caça, né? O leão... Ah, irmã, calma. O leão só fica aqui, ó. Só com a jubona dele aqui, ó. Só esperando a caça chegar. E a leoa faz, né? Porque o leão é sinistro. Deve ser bom. Bom, a leoa tá caçando. A cena é muito... É incrível. A leoa fica... Consegue ver a leoa? Só o leão, né? Glória a Deus. Não, mas ela fica assim, ó. Aí ela faz assim, ó. E ninguém ouve. Irmão, você pode passar no lado da leoa que ela não vai te ver, porque o foco dela é uma coisa só: a presa. Ela não olha para mais nada. Esse vídeo, quando eu vi, estava falando exatamente sobre isso. O poder de foco que o leão, ou no caso aqui a leoa, tem na caça. Ela escolhe a vítima, a presa. Ela se prepara, ela espera, ela é sagaz, ela espera o tempo certo, mas nunca sem tirar o olho. Ela está com o olho fito na presa, até a hora que ela identifica, porque não perdeu o foco, que a presa está prestes a ser abatida. Então ela vagarosamente se aproxima e ataca a presa, e a presa descansa no Senhor. Foco na missão. Neemias recebeu uma missão do Senhor: reconstrua os muros. A honra do povo estava dilacerada, a honra do povo estava aos trapos, e a missão era: reconstrua os muros. E o prazo era mínimo. Os inimigos zombaram de Neemias. Quando Neemias disse: vou edificar os muros, Deus me mandou. E todo mundo fez Eu não sei se para você isso assim, já aconteceu. Você contou alguma coisa para alguém que queria fazer, que era o seu sonho, e a pessoa fez assim Irmão, isso acontece 24 horas por dia. Sempre tem alguém sonhando, querendo fazer, e sempre tem alguém dizendo: não vai acontecer, não vai rolar, com você não dá. Tem gente que inclusive vai usar você contra você. Como assim? Ele vai dizer, te lembrar quem você é. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Deus falava comigo quando eu era criança umas paradas sinistras, e as pessoas lembravam pra mim quem eu era, pra dizer que Deus não ia fazer não. A primeira vez que eu fui pregar na minha igreja, o líder lembrou quem eu era pra mim. Ele falou assim: meu pior adolescente. Eu ia pregar, irmão, no dia, não precisava daquela. Ele falou assim: ó, esse aqui é o meu pior adolescente. Então ele quis me humilhar. Ele colocou uma foto na tela do meu último retiro que eu participei. Irmão, eu era tão magro que de frente parecia que eu estava de lado, e como eu estava de lado, parecia que eu tinha ido embora. E eu sumi para pregar naquele cenário. E eu vou falar uma coisa linda. É óbvio que ele não fez por maldade, mas quando você entende que a obra que Deus tem com você é muito maior do que você, falar vai te trazer problemas. O tema da mensagem mudou várias vezes. Eu te disse, foi não baixa o nível, depois foi fala baixinho. Porque tem coisas que se você falar, as pessoas vão rir tanto que vai te irritar. Então às vezes é melhor você, nossa, lembra daquela musiquinha que a gente cantava na igreja? Na casa de Deus é bem quietinho, é melhor falar baixinho, por conta dos irmãos invejosinhos. Bom, essa é a minha versão. Vão rir,
Sanbalat e Tobias riram, falaram: você é fraco, o povo de vocês é fraco demais, vocês não vão conseguir, o tempo é curto demais, não vai rolar. Primeira coisa que acontece, eles riem, eles não acreditam. E aí a Bíblia diz que o Neemias é vida louca, irmão. Neemias reúne o povo e diz: nós vamos regaçar. E começaram a trabalhar. E aí a segunda coisa aconteceu. Quando o que você diz que era sonho começa a se tornar realidade, vão menosprezar a realidade que você está vivendo. Compreende isso? Era um sonho, riram do sonho, agora é uma pseudo-realidade, está aparecendo. Vão ridicularizar, vão dizer que é só um foguinho de palha. Eu sei porque eu ouvi isso. Foguinho de palha. Pensa uma palhinha que dura. Mas falaram que era foguinho de palha. No dia que o primeiro vídeo da primeira série estourou, recebi uma ligação de um de um Sanbalat, Tobias e Gesem da vida. Porque eu quero que você saiba, bebê, normalmente quem te ataca, você sabe o nome porque é de perto. E eu sei que o que mais incomoda é porque aqueles que deveriam te apoiar às vezes são exatamente os que te atacam. Aleluia. Esse vídeo vai ser indireta para muita gente, tá? Grupo da família vai bombar. Escolham quem é Sanbalat e Tobias. Aleluia. Normalmente aquele que está perto, que deveria nos apoiar, parece que a gente já ouviu isso, né? É exatamente aqueles que nos atacam, que ridicularizam, que dizem que não é possível, que não vai acontecer. Então, entenda que a segunda etapa é que quando está acontecendo, alguém te liga, e eu estava falando isso para você. Recebi uma ligação de uma pessoa, de um brother. E ele disse para mim: rapaz, eu vi o que está acontecendo. E eu irmão, eu tinha dado 10 mil visualizações. A minha mãe me ligou dizendo: que é isso, hein? Tá famoso. Minha mãe. E ela ficou brava porque tinha um dislike no vídeo. Ela queria saber se dava para descobrir quem era. Ela falou: deve ser alguém da família. Não, brincadeira, mas é verdade, ela ficou brava. Mal sabia ela o que viria pela frente. Mas esse meu amigo ligou e falou assim pra mim, ó: aproveita. Que a onda vai passar. Irmão, eu não conheci o Gabriel Medina na época, me senti ele. Vou aproveitar, vou pegar o tubo, vou sair lá embaixo e acabou. Irmão, ondinha grande que nunca mais acabou. O Neemias está construindo um muro. E tudo isso vai acontecer com você. Eu quero só que você entenda. Vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu e vai ser assim para sempre. Deus manda a obra, você entra de cabeça na obra, vão rir de você, vão ridicularizar você, depois vão dizer que é fogo de palha, que é uma onda que vai passar. E você está lá trabalhando no muro, sem baixar o nível. Tem gente que não consegue. Eu sei, e o problema é isso. O problema é que a gente perde o foco muito rápido. Tem gente que perde o foco no início, tem gente que perde o foco no meio, tem gente que perde o foco quando está quase acabando, ele desmorona. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. O ser humano tem um negócio grave. Ele tem um problema de autoafirmação terrível. A gente pode até dizer que não, mas a gente gosta de alguém que diz assim: nossa, que benção que você é. A gente é assim. A gente é ser humano. Eu não faço para agradar homens.
faz. Sempre tem um backgroundzinho por trás. Eu não me importo com a opinião dos outros. Importa sim. Se falarem que você tá ruim, irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou casado há 12 anos com a mesma esposa. Glória a Deus. Para sempre. Irmão, ela tem um negócio que é tão engraçado que eu falo pra ela assim, amor, tem um negocinho no dente. Ela fala, e ela some. E ela volta chateada comigo, porque eu falei que o dente estava sujo. Por que não me avisou antes? Ela nunca mudou. É sempre assim. Ou seja, você pode dizer que não se importa, mas você não aceita que alguém te vê menos do que você deseja ser. O ser humano é assim. Eu entendo que a nossa batalha é perder isso a cada dia, mas nós somos homens. A gente é assim. E reconhecer isso é o que me dá o foco para matar isso dentro de mim. Porque você não vai ser bem aceito para sempre. Você não vai ser amado para sempre. Você não vai ser unanimidade jamais. E quanto mais longe você for, quanto maior for a obra que você carrega, quanto maior for a obra de Deus na sua vida, se prepare. Vão rir ainda mais, vão ridicularizar ainda mais e vão tentar tirar você do jogo. E é isso. Ou você aceita que a vida é assim e se prepara com foco, força, fé no eterno, ou desiste de uma vez, bebê. Ou então diz, Senhor, não quero nada que glorifique o teu nome. Quero algo easy. Quero viver uma vida superficial, trivial. E aí tudo bem, nunca ninguém vai rir. Nunca ninguém vai ridicularizar. Não vai acontecer nada, só relaxa. Só senta na rede, deita e vive. Mas isso você também não quer. Isso ninguém quer. Por isso, bebê, que das duas uma. Como diz o irmão Ratinho, ou vai ou racha. O Neemias está construindo o muro. E quando o muro está ficando pronto, eles dizem, ele vai terminar no prazo. Porque não tinha mais o que fazer, estava ficando pronto. Os inimigos começam a ter que reconhecer. Mas eles não reconhecem da forma correta. Eles reconhecem tirando o mérito do que você está vivendo. Então eles dizem, não, vai ficar pronto, hein? Mas se pousar um animal, o muro cai. Se encostar, o muro derruba. E o Neemias está aqui, trabalhando, focado. Posso dizer uma coisa olhando nos teus olhos, lindo? Todas as vezes, eu vou repetir isso para que você nunca mais esqueça. Que Deus te der uma grande obra para realizar, 3 coisas irão acontecer. Rirão de você, irão rir. Irão ridicularizar a obra que está aparecendo. E quando a obra estiver quase pronta, vão tentar tirar você do jogo. Mas tem uma 4ª coisa que ninguém fala ou às vezes esquece. Que quem riu, ridicularizou, tentou tirar você do jogo, quando a obra fica pronta, a obra não é minha. Você entende? A obra é dele. Então você vai. Então riram, ridicularizaram. E por terceiro e último foi o que acontece que a gente leu. Criaram um plano. Faltavam só as portas para ser edificada. Só faltava isso, não faltava mais nada. Então chamaram ele. Neemias, desce. Vamos fazer as pazes. Vamos juntar todo mundo. Vamos ficar amigo. É doido isso, né? Você já viveu isso? Eu já vivi umas coisas sinistras. Você já viveu assim, uma pessoa que humilhou muito você, querer ser teu amigo de repente do nada? Sim ou não? Posso contar uma historinha rápida, só um desabafinho? Eu estou... Todo mundo passa pelos mesmos processos. Não existe vida perfeita. Então eu passei por muitos processos, vou passar por outros tantos, mas teve alguns que foram bem doloridos e que marcaram muito, de humilhação, de vergonha. E uma pessoa era o personagem de uma dessas vergonhas e humilhações que a vida me proporcionou no ministério. E aí, bom, a vida, graças a Deus, foi mudando, Deus foi fazendo, a obra foi ficando pronta, as coisas aconteceram. E um dia eu estou em outro lugar desse mundão afora, pregando o evangelho, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do nada.
E a mensagem do WhatsApp era do personagem que me humilhou. E ele dizia na mensagem: saudade. Saudade do que a gente não viveu. Saudade de você, meu amigo. Fica até quando? Vamos tomar um café? Irmão, eu confesso para você que eu li a mensagem assim, pensando: tá na hora de eu colocar esse amado no lugar dele. Descer o nível, perder o foco. Você entende? Riu, não deu certo. Ridicularizou, não deu certo. E agora quer tirar você do jogo de vez. Tome cuidado com as ciladas que se armam para você perder aquilo que Deus te deu, lindo. Tome cuidado com os atrasos. Tome cuidado com as alianças que aparecem do nada. Seja inteligente. Tem alianças que aparecem do nada e que nunca apareceriam se você não estivesse vivendo a estação que Deus te colocou. Pois então pense 10 vezes antes de se aliançar com quem apareceu. Não porque você é alguém, mas pelo que você está vivendo importa. Tome cuidado com pessoas que se aproximam de você só pela estação que você está vivendo, não por quem você é em Cristo Jesus de verdade. Toma cuidado, vão chamar você. O homem me chamou, está até hoje esperando, porque eu não estava com saudade dele, e muito menos ele de mim. Não pare para responder, não pare para brigar. Lindo, a gente está na era das redes sociais agora. Puxa vida, todo post que eu coloco, às vezes dá umas confusãozinhas, os comentários. Eu fico com vontade de comentar assim: não briga, gente, não perde tempo não. Foca na obra que Deus te deu, foca na tua missão. Sabe, não se importa com o que o outro está fazendo mais do que aquilo que Deus te deu. A prioridade não é o outro, a prioridade é a missão de Deus, que sim reverbera no outro. Mas se você coloca a prioridade de maneira errada, você perde o foco e para. Eu sou apaixonado por Neemias, porque ele queria a paz com Sambalate, com Tobias, com Gesem, mas não antes de terminar o muro, não antes de edificar as portas. Então quando o mensageiro vem, ele diz: desce, fala para eles: eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer, porque se eu descer, essa obra aqui vai parar. Lindo, se eu parar para resolver BO, a obra que Deus me deu vai parar. Então eu preciso entender: eu resolvo a obra que Deus me deu, e Deus me ajuda a resolver as tretas que causam a obra. Deixa que Ele resolva, deixa que Ele governe, deixa que Ele toma conta, deixa que Ele te defenda. Sabe, as pessoas exigem: se defenda, fale alguma coisa, briga, vai para cima. Deus diz: não, bebê, cuida da minha obra. Deixa que eu cuido dos BO que a obra está causando. Deixa que eu vou atrás, deixa que eu te justifico, deixa que eu cuido, deixa que eu aparo as arestas, deixa que eu abro os olhos, deixa que eu faço. Enquanto você cuida da obra, Ele cuida do obreiro e do... Amém. Então o Neemias falou para eles: não vou. Sobe o mensageiro de novo, e ele diz: não vou. Desce, sobe, vai, não vou. Na quinta vez, quem estava tentando chamar a atenção falou o que estava acontecendo. Vocês estão querendo humilhar a gente. Vocês acham que vocês vão fazer e vai ficar por assim? Bom, irmão, foca na obra, que a obra dá certo. 58 dias e o muro ficou pronto, com as portas edificadas, e a honra do povo foi reestabelecida. Irmão, eu quero que fique muito claro isso no teu coração. Preste atenção, nunca mais esqueça: Deus não me deu uma obra e deu só para mim. Existe uma obra, existe um plano perfeito de Deus com você. 8 irmãos acreditaram, então eu quero que aumente o número. Eu vou dizer: existe um plano de Deus com você. Então,
Você precisa entender que se o plano é de Deus, combina com Ele. Ou seja, é muito maior do que você. Mas quando Deus te dá, é uma chance extraordinária de que o que você faz começará a glorificar aquele que te criou. Então, lindo, foco na obra. Dave, mas vão rir. Foco na obra. Mas vão me humilhar. Foco na obra. Irão criar mentiras ao meu respeito. Foco na obra. Irão tentar me tirar do jogo. Foco na obra. Porque o dia que a obra ficar pronta, e ela vai ficar, deixa eu parafrasear, porque Deus tem um plano na sua vida, e o dia que ele começar a acontecer, e o dia que o plano for a sua realidade, aqueles que riram, zombaram, não acreditaram, desencorajaram, terão que olhar nos teus olhos, e se não conseguir falar, irão se calar, porque a obra é muito maior do que o obreiro, o plano é muito maior do que o sonhador, porque o dono da obra, o dono do sonho, o criador do plano é perfeito, não erra. E se ele deu algo para você, é porque ele já viu feito. Eu vou te dar uma base bíblica e vou embora. Pedro foi encontrado por Jesus na beira do mar. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. Os evangelhos, todos os 4 evangelhos, você passa sentindo raiva do Pedro, porque parece que o Pedro não vai, parece que o Pedro trava. E a palavra de Jesus permanece de pé: vou te fazer um pescador de almas. Vou te fazer um pescador de almas. Ele não desiste. Pedro naufraga, ele puxa Pedro para riba, ele não desiste. Pedro nega ele não desiste. Pedro vai embora, ele não desiste. Sabe por quê? Porque quando Jesus começa no Pedro, lá no começo dos evangelhos, Jesus já tinha visto o Pedro de Atos capítulo 2, o Pedro de Atos capítulo 3. Me explica melhor. É muito simples, lindo. Quando Deus te escolheu para a obra que tem para você, Ele já viu a obra pronta, feita pelas tuas mãos. Jesus, nós não iremos perder o foco. Nem o sucesso ou o insucesso, nem a crítica, nem o aplauso, nada, Jesus, irá tirar o nosso foco, porque estamos fazendo uma grande obra, e nós não iremos descer, Jesus, nós não iremos parar.